Olá, a nossa reflexão de hoje será no texto de Atos, capítulo 4, do verso 23 até o verso 31. O texto diz assim: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Alicerce bom é alicerce exposto. Agora calma, deixa-me explicar. É claro que todo bom alicerce ele foi feito para não ser visível. Ele foi feito para ficar debaixo da terra. A estrela é a edificação, é a casa, é o edifício. Ela sim deve ficar à mostra. Mas em certo sentido, todo alicerce bom ele é perceptível. De que maneira? Por uma casa firme, sem rachaduras, por um prédio seguro que apresenta todas as condições para que ele seja habitável. Então, nesse sentido, os bons alicerces, eles são visíveis, eles são perceptíveis. Quais seriam os bons alicerces de uma boa oração? Nós, ao olharmos para esse texto que eu acabei de ler, ele apresenta alguns desses alicerces. Mas antes de nós olharmos para eles, deixe-me fazer uma retrospectiva, ou pelo menos me aproximar do cenário de agora. Você deve se lembrar que Pedro e João haviam sido instrumentos do Senhor para curar um aleijado. Aquilo deu oportunidade para que eles pregassem o Evangelho para uma multidão que se encontrava no Templo de Jerusalém. As autoridades religiosas ficaram sabendo e, enfurecidas, perturbadas, os prenderam. E essa prisão durou uma noite e no dia seguinte eles foram arguídos, eles foram questionados a respeito do que tinham feito e depois de ameaças foram soltos. O texto no qual estamos refletindo retrata o momento em que, depois de soltos, Pedro e João vão se encontrar com a igreja. A igreja estava reunida e aí eles relataram tudo o que vivenciaram. Eles relataram o que os sacerdotes, que os religiosos haviam dito para eles. Então, diante daquele quadro, a igreja levanta a sua voz em oração. E aí, queridos, a oração que é descrita aqui por Lucas, ela vai mostrar os seus bons alicerces. Os bons alicerces, eles, como eu disse, por vezes estão escondidos debaixo da terra, mas é possível percebê-los pela qualidade da construção que eles sustentam. O mesmo acontece aqui. Os irmãos da igreja antiga levantaram a voz ao Senhor. E o conteúdo da oração que eles fizeram demonstra os fortes alicerces que eles tinham no Senhor. Quando você observa o texto, você percebe que aquela igreja fez uma oração conjunta, comunitária, congregacional. E aí, eles juntos, ao orarem, eles demonstraram as bases firmes da sua oração. A primeira delas, eles conhecem o Deus a quem oram. Eles dizem assim: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Em primeiro lugar, a oração que eles fazem
evidencia um relacionamento que eles tinham com o Senhor. E o conhecimento que eles tinham a respeito do Deus a quem eles apresentavam a sua oração. Eles afirmam que Deus é soberano, que Deus é todo-poderoso e que Deus não é um Deus distante, mas é um Deus que fala, é um Deus que se relaciona. E esse relacionamento, essa proximidade, o que tecnicamente é chamado em teologia de imanência de Deus, se verifica no texto que eles citam, que é o texto do Salmo 2, versículos 1 e 2. Então, em primeiro lugar, eles, na oração, demonstram que conhecem quem é Deus. Uma oração robusta, ela está apoiada na identidade do Senhor. Um Deus soberano, criador, sustentador de todas as coisas e que se relaciona, porque Ele fala conosco. Além disso, o outro alicerce que nós podemos verificar aqui é o alicerce da própria palavra de Deus. Essa oração, ela cita um texto bíblico, como eu disse, o Salmo 2, versículos 1 e 2. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, é uma oração que tem base na palavra de Deus. E é muito interessante porque há um outro alicerce que vem na sequência, que é justamente a relação entre a palavra e as circunstâncias que estão sendo vividas. Eles entendem que aquela palavra estava se cumprindo e fazia parte da experiência deles naquele momento. Tanto é que eles falam assim, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Então eles percebem a relação entre a realidade que vivem e a palavra de Deus. E aí, uma vez percebendo isso, reconhecendo que tudo isso era parte do plano soberano de Deus, eles fazem 3 pedidos. Em primeiro lugar, em relação às ameaças, eles pedem, Senhor, considera essas ameaças. Esse negócio é contigo. Nós não temos condições de administrar esse negócio. Por outro lado, eles pedem, Senhor, nos capacite a pregar mais corajosamente a Tua palavra. E em terceiro lugar, Senhor, faça maravilhas, sinais, haja poderosamente por meio do nome do Senhor Jesus Cristo. Que oração! Cheia de conteúdo. Se, por exemplo, você deseja fazer uma oração que agrada ao Senhor, sem dúvida nenhuma você tem que adotar estes alicerces. O alicerce do conhecimento de Deus, o alicerce da palavra de Deus, o alicerce da correlação entre a palavra de Deus e a situação que vivemos, e o alicerce do pedido que está em harmonia com aquilo que o Senhor quer fazer na história. É isso. É claro, quando eu me refiro a uma oração consistente que tem como sua base e seu conteúdo a palavra de Deus, não quero dizer com isso que nós devemos fazer orações mecanicamente. Por favor, não me entenda mal, não é isso. Mas até a nossa espontaneidade e os nossos sentimentos e emoções precisam ser guiados, orientados, dirigidos pelo conhecimento, pela palavra de Deus. Isso fará com que as nossas orações sejam mais consistentes e mais de acordo com a vontade do Senhor. Se fizermos assim, o que vai acontecer é que, embora alicerces sejam feitos para ficar escondidos, vão aparecer. Os bons alicerces da nossa oração vão aparecer. E isso não só agradará ao Senhor, como edificará aqueles que estão à nossa volta, orando conosco ou ouvindo a oração que estamos fazendo. Que seja assim para a glória do Senhor. Deus lhe abençoe.